só, a gente viu que os fariseus, não foi isso? Apareceram na época que o helenismo começou a ser divulgado. Eles, não quer, a gente não quer isso aí não, vamos seguir a Bíblia. Só que com o passar do tempo eles se tornaram hipócritas, né? Se tornaram hipócritas, por quê? Porque eles começaram a priorizar. O que os fariseus faziam? Eles priorizavam a tradição ao invés de priorizar a palavra, a Bíblia, a lei, os profetas. Então eles colocavam em pé de igualdade. Vou falar baixinho aqui, como o povo lá católico. Eles colocam a doutrina católica ou a bula papal, as encíclicas da Igreja Católica. Nós vamos ver isso aí na história da igreja também. As escrituras e as doutrinas papais do colégio episcopal têm a mesma relevância da Bíblia. É tipo isso. Ele é o representante de Cristo, então ele tem autoridade. Deus continua revelando através dele. Os fariseus eram mais ou menos assim. Eles colocavam os ensinamentos dele no pé de igualdade com a Bíblia. Aí Jesus entra, ó. Lê lá Mateus 23, Jesus entra, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, tome. Ai de vós, salvo engano são 7 ais que Jesus pronunciou contra os fariseus. E esse ai é de julgamento. Olha lá depois, Mateus 23. E aí, nessa época, também surgiram quem? Os saduceus. Não vai dar tempo da gente esmiuçar aqui como eu queria a respeito dos saduceus. A gente ir lá no original e na raiz de como surgiram os saduceus, não vai ter como, porque senão o tempo não vai permitir. Mas qual era a visão dos saduceus? Os saduceus, ao contrário dos fariseus, não criam no que? Ressurreição. O que mais que eles não criam? Em anjos. Eles eram uma espécie de partido cético. Por que eles eram partidos céticos? Porque eles eram os puxa-sacos do governo. Eles eram helenistas. Eles puxavam sardinha para o governo. Por isso eles tinham lugar no Sinédrio. O Sinédrio era a reunião de 70 homens. 70 fariseus, escribas e saduceus, que decidiam as leis do povo, que julgava, que reunia para saber se estava certo, se estava errado a conduta, se matava apedrejado ou se só açoitava. Era mais ou menos isso. Esse era o Sinédrio. E aí eles faziam parte do Sinédrio. Os saduceus, eles tinham muita influência no governo. Eles eram um povo, como é que eu vou dizer? Cargo de confiança hoje, né? Era mais ou menos aquilo, que puxa a sardinha lá pro candidato, pro governo. Era assim os saduceus. Eles eram desse jeito. Outra coisa, os saduceus, eram ricos. Eles não eram pobres como os fariseus. Os saduceus eram ricos por serem partidários do imperador. Eles eram coladinhos assim, com o império. Por isso que os saduceus eram mal vistos. Diferente dos fariseus, que o povo olhava para os fariseus e tinham eles como exemplo. Exemplo errado, claro, né? Mas olhava, caramba, o fariseu aí, poxa. Por isso que eles se mostravam, né? Eu sou piedoso, eu oro em pé nas praças. Aí Jesus falou, quando tu orares, entra pro teu quarto. Ô lapada. Ô pancada. Tem. Mas esse horário, mas não foi para a gente hoje que Jesus falou, na verdade, foi para eles que estavam se mostrando. Estava se mostrando.
A questão quando Jesus falou assim, quando você orar, não é para dizer, é igual muitos falam, não, eu oro 5 horas por dia, eu oro 10 horas por dia. Não é isso aí, meu amigo. Quando você orar, fica você e Deus, é secreto. Estava orando, eu estava no monte de propósito e para quê? Já é para ninguém questionar a mensagem dele. Para quê? Se for de Deus, vai estar aqui, ó, respaldado na palavra. Se não for, alguém vai se levantar. É igual jejum, né? É igual jejum, é igual esmola. É isso, não tocar trombeta no que você faz. É isso que Jesus está combatendo. Os fariseus não, eles oravam em pé para serem vistos. Sim, do fariseu e publicano. Quando Jesus disse isso, olha, existia um fariseu que orava assim: Senhor, te dou graças porque não sou como esse publicano, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. E o publicano, ao longe, nem ousava levantar a cabeça e batia no peito com a cabeça baixada, dizia: Senhor, compadeça-te de mim. Aí Jesus fala, ó, quem saiu justificado? Digo-vos, este, não aquele. Ou seja, Jesus sempre combateu essa questão dos fariseus. Lembra lá o de ombro? Fariseu de ombro, né? Que ostentava as boas obras, ó. Sim, também, pode entrar. A viúva, quando ofertou, deu tudo que ela tinha, era o melhor que ela tinha. E aqueles ricos depositavam. Ali faz uma clara alusão aos saduceus. Porque os fariseus, eles não eram, né? Eles eram o de lábia. Tipo assim, mostrava que era, mas não era nada, não tinha dinheiro para nada. Quem tinha eram os saduceus. Os saduceus eram um povo rico, porque eles eram partidários do governo. Mas hoje tem gente que anda dando as malas, não tem real no bolso. Tem uns que andam na cara de sacou, feito dinheiro. É. Então, os saduceus apareceram nessa época e falaram, não, deixa o helenismo, deixa isso aí, a gente segue a lei. Eles não criam na literalidade das escrituras. Por exemplo, quando fala do Messias, eles não criam que era uma pessoa que viria. O Messias, para eles, era um estado que iria acontecer. Era um acontecimento que viria de bonança para o povo. Não era um rei que viria para governar. Nem começou ainda. Eu sei. Vamos correr. Ô Jesus, me ajuda. Eu tento, meu povo, eu tento colocar o mínimo possível, mas é difícil. Eu me sinto covarde. Então vamos lá, vamos correr. Então os saduceus eram esse povo aqui, não criam na ressurreição, em anjos, na literalidade das escrituras. Eu teria outras coisas aqui para falar sobre o Piriquê e a Avote dos saduceus, não vai dar tempo. Vamos deixar isso aí para outro. Os 2 discípulos que é a tradição mais correta dos saduceus, né? Eram os Boetos e os Sadoc, que aí a palavra Sadoc no hebraico vem a ser traduzido como saduceus, que aí dá origem a essa palavra aqui, saduquins, ou de Sadoc, que vem da palavra saduceus, ou Zadok, que era o sumo sacerdote. Aí essa palavra saduceus era descendente desse camarada aqui, Sadoc, que eu falei, que ele não cria que haveria recompensa após a morte, que ele não cria em ressurreição, que nós teríamos que fazer as boas obras, mas não seria recompensado. Se fizesse, não fizesse, não seria recompensado. E aí vem, aí a tradição mostra que os saduceus trouxeram essa doutrina para eles. Então esses são os saduceus. Depois dos saduceus, aí passou-se um bom tempo. Aí foi caminhando, depois que a gente passou pelo período grego, aí houve a divisão dos 4 reinos. Depois dos 4 reinos, levantou quem?
Vamos lá? Vamos lá? Em 170 aí. 170 aí? 167? Não, um pouco antes. 72 Hã? 74. 74. Antíoco o quê? Antíoco Epifânio significa o quê? Alguém lembra aí da aula passada? Deus o quê? Essa palavra, Antíoco Epifânio, Deus manifestado. Lembra que eu falei do leopardo com 4 cabeças? Essas 4 cabeças foram os 4 reinados. E desses 4 reinados, aí entra Daniel capítulo 8. Tá vendo a importância de saber história para entender a Bíblia? Daniel capítulo 8 mostra a guerra do carneiro e do bode. Lembra que eu falei? O carneiro com 2 chifres, que simboliza os medos e o persas. E o bode com o chifre no meio, representava o Império Grego. E que quando esse chifre maior quebrou, nasceram o quê? Outros 4, ou seja, os 4 generais. Quais são os 4? Cassandro. Quem mais? Como? Lisimaco, depois. Seleuco, é difícil mesmo. E o quarto é o Ptolomeu. Então, ó, esses 4 generais aí, difícil de falar o nome. Cassandro, Lisimaco, Seleuco e Ptolomeu. Tem que repetir isso aqui toda vez, que aí mentaliza. Ptolomeu. O que aconteceu? Eu falei da divisão, né? Não vamos voltar nisso, porque senão vai ficar muita informação e você não vai conseguir assimilar depois. Mas assistem a videoaula, porque esses 4 aqui receberam 4 reinos, que está explicado na aula passada, no final do panorama do Antigo Testamento, período interbíblico. Esses 4 receberam 4 reinos. Esse camarada aqui, lembra que eu falei do Seleuco? Ele ficou com a parte ali da Síria, Israel. E aí o que aconteceu com o Seleuco? Subiu um no trono chamado Antíoco Epifânio. As suas iniciais. Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, o que ele fez? Ele foi um déspota. O que é déspota? Um tirano, um cara mau. Nero era uma criança perto dele. Por quê? Era sério. Nero foi uma criança perto desse camarada aqui. Eu falei o quê? Que ele abriu a barriga das grávidas e colocou gato selvagem lá dentro para comer o feto. Ele pegou os judeus, torturava, matava, proibiu a circuncisão. E o pior de tudo, ele erigiu um altar a Zeus, ou a Júpiter, dentro do templo de Jerusalém. E o que ele fez? Pegou uma porca e imolou a porca no altar onde imolava a Yahvé. Aí os judeus ficaram machos. E aí nessa época que esse camarada fez tudo isso, quem foi que apareceu na história? Macabeus. Os Macabeus. Ou seja, aqui o período dos Macabeus foi mais ou menos, aproximadamente, entre o ano 167 a.C. ao ano 63 a.C., ok? Foi o período da independência dos judeus. Esse relato encontra muito na história de Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, Enciclopédia Judaica e a história dos hebreus já foram depois. Tem uma outra que eu esqueci. Antiguidade Judaica, salvo engano. Antiguidades, é isso mesmo. Livro Antiguidade Judaica. Encontra a história dos Macabeus lá, tá tudo relatado. Tudo lá escrito. Ou você pode ler os livros apócrifos, 1º e 2º Macabeus. Você também vai encontrar a história deles.
Foram patriotas que se revoltaram contra o governo sírio, contra o domínio sírio. E aí o que eles fizeram? Levantaram a revolta. Levantaram com tudo e conseguiram. Cerca de 100 anos. Eles apartaram a ameaça contra o culto judeu. E aí os macabeus, eles restauraram. Foi aqui, nessa época dos macabeus, que surgiram, que trouxeram novamente as sinagogas, que trouxeram, que surgiram os... Não, os fariseus já foram antes. Aqui já existia fariseus. Festa da dedicação, isso mesmo. A festa da dedicação, e o sacerdote começa a ser o governante do povo. É aqui no período dos macabeus. Antes não. O sacerdote não era governante. Mas quando surgiram os macabeus, os sacerdotes começaram a ser governantes. E aí, aqui surge mais outro partido, outra seita. Quem foram esses? Quem foram esses? Nós vimos quem aí, que eu falei? Os fariseus, não foi isso? E os saduceus. Nessa época aqui, olha quem apareceu. Não, os escribas já existiu desde quando? Que eu falei na outra aula. Desde a época da repatriação. Quando o povo saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém, Esdras mandou o quê? Reescrever a lei, copiar a lei, para o povo aprender o idioma hebraico. Ou seja, os escribas é o primeiro partido. É o primeiro partido a ser fundado. Desde a época de Esdras começou a surgir os escribas. Daquela época lá já existiam. Não, o escrivão dos reis é outra história. Por quê? O escrivão dos reis, eles registravam a biografia dos reis. Todas as ações dos reis, o escrivão estava lá. Já o escriba não. O escriba, ele era tido como doutor da lei, porque ele lia, interpretava e ensinava. E Mardoqueu? Mardoqueu. Não, peraí, eu sei, eu não tô lembrado do cargo dele. Vamos voltar lá. Eu acho que ele era escrivão, não é não? Vamos voltar lá. Volta lá. É para isso que existe o curso. Vamos lá. É para frente e para trás. Vamos lá, Esté, vamos lá. Vamos lá, quem encontrar pode ler aí. A primeira referência sobre Mordecai. Ou Mardoqueu. Vamos lá. Está lá no capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Quem ele era? Quem era Mordecai? O Mardoqueu. Aqui fala apenas a genealogia dele. Vamos lá, alguém consegue encontrar aí? A Bíblia não fala o que ele era. Fala que ele era um oficial persa. Mas não especifica qual era o cargo de Mordecai, ou Mardoqueu, a mesma coisa. Não especifica. Por isso que eu tentei procurar aqui Mardoqueu, escrivão, escriba. Porque os escribas, eles estavam especificamente em Jerusalém. Os escribas apareceram só depois que o povo chegou em Jerusalém. Aí os sacerdotes, vocês aqui, que tem a tradição, que conhece a lei, vamos copiar a lei e vamos ensinar o povo, porque o povo está esquecendo aqui o idioma original, o hebraico, e não pode acontecer. E aí foi onde os escribas apareceram, ok?
E aí, lá no, vamos aí, agora a gente volta de novo. Lá nos Macabeus, aparece quem? Esse povo aqui, ó. Vamos lá? Chamado essênios, ok? Aparecem quem? Os essênios. Quem é esse povo? Meu Deus. Quem é esse povo? Os essênios. Os essênios eram eu falei que eles eram chamados de monges de Qumran. Por que monges de Qumran? Primeiro, eles se isolavam da comunidade e da sociedade. Eles não viviam juntos assim como a gente, ó. Não. Eles se isolavam. Os essênios, eles viviam no deserto. João Batista gostava de onde? Do deserto. Então João Batista tinha algumas características dos essênios. Ele não era essênio, ele tinha características. Por que ele não era essênio? João Batista estava no meio do povo. Apesar dele viver como essênio, ele comia o quê? Gafã e outros, e mel silvestre. Se vestia de peles de camelo, ou seja, pelos, né? Pelos de camelo. Então eles tinham características de essênio, mas ele não era um essênio. Ou pelo menos não era um ortodoxo, não seguia. Por quê? O essênio, além de viver separado do povo, o que eles faziam? Eles não se casavam. Eles viviam a vida celibatária. Não era proibido o essênio casar. Mas eles diziam assim, o homem, ele não pode se juntar à mulher, porque ele fica atrapalhado. É tipo isso a filosofia deles. O homem fica atrapalhado e atrapalha o serviço. Então, eles viviam a vida celibatária. Mas os casados, os essênios que se casavam, eles não tinham muito contato com as suas esposas. Eles viviam separados. Se casavam, mas não tinham muito convívio com ela. Essa era a vida dos essênios. Para não se atrapalhar muito. Já estava atrapalhado, mas não vai se atrapalhar muito. Era tipo isso que eles pensavam. Então os essênios, eles se isolavam das pessoas, viviam uma vida celibatária. E outra coisa, existia no deserto de Qumran, era onde eles viviam, vários tanques. Tanques e mais tanques. Esses tanques é como nós conhecemos hoje. Eles praticavam o que nós conhecemos hoje como batismo, a imersão. Sim, a ideia do batismo vem dos essênios. A ideia do batismo vem dos essênios. Só que eles eram exagerados. Qual seria o propósito? Agora eu vou chegar lá. Por eles terem saído dessa época dos Macabeus, por quê? Depois que esse camarada aqui, ó, chamado Simão, tá na sua apostila do panorama do Antigo Testamento, tá lá na relação dos Macabeus. O Simão, que governou de 143 a 135 a.C., ele colocou um decreto de não interferência no governo sacerdotal. Ou seja, o sacerdote falava, a água parou. Tipo isso, ninguém podia dar opinião no governo. O sacerdote é que era um manda-chuva. Por isso que a gente vê isso na época de Jesus lá, o sacerdote lá fazia o que queria, ninguém podia falar nada. Vem da época dos Macabeus, sim. Só voltando um pouquinho para eu perguntar uma curiosidade aqui, antes de esquecer que você falou bem de João Batista. A Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Sim. O gafanhotos é o inseto? Ou é a semente? É o inseto? Ou é a semente? Ou é a semente? Mas existia uma folha chamada gafanhoto na Palestina nessa época. E aí? A semente, a folha e o inseto. O que era? O que era? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Inseto. Quem mais? Acho que é inseto. Inseto não. O inseto. Rústico. Barbudo. Eu sempre li achando que era inseto. Inseto. Por quê? Porque se você entender se o gafanhoto
E alguns estados aqui, ó, tem uma tal de malé. Sim, Não parece um coelho. um coelho, exato. Isso, mas lá no Maranhão que chama de... Deixa eu lembrar o nome. Não é o nome, entendeu? E aí? E aí, o gafanhoto? Passava no mel e comia? É um petisco. Mas ele ia viver só disso. E não bebia, não comia pão, não bebia vinho. E aí? Meu Deus, vivia só comendo petisquinho o dia todo. Misericórdia. Hã? Ele era sirineu, né? Não. João Batista? Não. Não, ele não era sirineu. É Ele raspava o cabelo e não tomava... Nazireu. Nazireu, isso. Nazireu. Ele era nazireu, era separado. Aqueles escritos lá do Mar Morto que eles acham na caverna, era Exatamente. A BTX é Ctrl+C, Ctrl+V dos escritos de Corã. A Bíblia textual. Inclusive eu trouxe ela aqui em outras aulas. Saiu a notícia, acho que vai ter um jornal. Sim, encontraram lá um monte de fragmentos. Sim. E o gafanhoto? E aí? Era o gafanhoto, a folha, a semente. E aí? Aí o que acontece? A arqueologia vai apontar que era folhas grandes, como folhas de alface. Era como se ele fosse o quê? Um vegetariano. Um vegetariano. Tem um livro que está com a irmã Lucilene. Se você tiver curiosidade em saber o que é o gafanhoto, tá lá, A Visão Missionária de João Batista. Leia esse livreto, 60 páginas, dá para você ler em 2 horas, ou menos. Ele vai falar o que era o gafanhoto. E aí, uma boa parte remete a que esse gafanhoto era uma folha, que ele melava lá no mel silvestre e comia. Ok? Mas é porque Deus tinha uma determinada comida que ele podia. Que não tinha, tipo assim, o cardápio não era amplo, ele tinha coisa selecionada que ele tinha que comer. E pelo local, deserto. Poxa, esquisito, né? Então, os essênios, aí vem o quê? Lembra que eu falei Lembra que eu falei que existiam tanques? Os tanques da purificação, chamados de mikvê. Mikvê eram tanques cheios d'água. O problema é que os essênios, eles exageravam na purificação. Tudo para eles tinha que ser purificado. Ou seja, tudo era motivo de se lavar. Tudo era motivo de se banhar. Toda hora se lavavam. Era o banho ritualístico que eles tinham. Era toda hora, tinha que tomar banho. Toda hora, purificação. Esse era um dos exageros da vida dos essênios. Eles tinham que se lavar, tinham que se banhar. Aí vem João Batista. Arrependei-vos, para que sejais batizados. Por quê? Através do batismo era purificado para que seja salvo. Ou seja, era o lavar, era o mergulhar, era o limpar. Essa era a ideia dos essênios. Eu tenho que me limpar, eu tenho que me purificar para que eu seja limpo. Por quê? Aí nessa época, além do que eu falei aqui, do decreto da interferência, nessa época dos Macabeus, houve a interferência dos sacerdotes. E aí o que aconteceu? Os essênios não aceitaram aquilo. Os fariseus começaram justamente a ter essa mentalidade que eu falei da hipocrisia. Eles começaram a ter a mentalidade da hipocrisia. Aí os essênios, opa, peraí, ó, vamos para cá, vamos para o deserto, vamos morar lá em Corã. Vamos morar lá, vamos separar desse negócio aqui, ó, porque não está dando certo não. E aí, a comparação entre fariseus e essênios é praticamente ali, ó. Porque eles conheciam a lei,
Não só conhecia, eles copiavam a lei. Eles faziam cópias da Torá, dos profetas, copiavam e guardavam. Por isso que foi achado, porque eles fizeram várias cópias e esconderam e guardaram. E aí foram achados nas cavernas lá do deserto de Curã. Esconderam bem, né? Bem, muito bem. Bem, caverna 1, caverna 2, caverna 3, várias cavernas. Ainda estão escapando. E ainda tem mais, vão encontrar, você vai ver, vão encontrar mais escrito dos essênios. Então esses daqui, ó, eles apareceram na época dos Macabeus. E por